noite em que fosse traída. Dá para refletir, né? Talvez em sua cabeça esteja passando milhares de coisas. No dia, na noite mais angustiante da minha vida, na noite em que eu fosse traído, o que eu faria? E a verdade é a seguinte, que não saberíamos qual seria a nossa reação. Porque só quem passou por tal coisa saberia o que fazer. Podemos pensar muita coisa. Eu não saberia o que eu faria na noite em que eu fosse traído. Mas eu sei o que Jesus fez. Aleluia. O que Jesus fez na noite em que ele foi traído? Está no texto que o pastor Utenberg leu, o texto da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, irmão Iron, divinamente, diácono Iron, inspirado por Deus, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído. Veja que o texto é bem claro. Ele não fala que foi Pedro que entregou para ele. Não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos apóstolos. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que entregou para ele. Na noite em que Jesus foi traído, o que ele fez? Tomou o pão. Eu não sei o que você faria na noite em que você fosse traído. Eu não sei o que eu faria na noite em que fosse traído. Mas eu sei o que Jesus fez. E algumas coisas ele fez. Separei 5 para esta noite. A primeira coisa que ele fez na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Abasse, arabadas, mandasse. Talvez eu pediria a vingança dos meus inimigos. Talvez eu pediria a vingança daquele que me traiu. Jesus não, ele partiu o pão. Aleluia. Isso aqui, diácono Iron, vai além de um ato simbólico, partir o pão. Partir o pão é comunhão. Na noite que Jesus foi traído, ele teve comunhão, irmão. E teve comunhão até com o seu traidor, porque ele estava ali na mesa. O que eu faria? Na noite que eu fosse traído, o traidor ali na mesa comigo, o que eu faria? Ele partiu o pão. Ele teve comunhão. Esse partir o pão vai além de um ato simbólico, fala de comunhão. A Bíblia diz que em Atos, que a igreja primitiva seguia na oração, na comunhão e no partir do pão. Primeira coisa que Jesus fez na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Ele teve comunhão. Vai muito além de um ato simbólico. O pão da ceia, ele era um pão sem fermento. Então era um pão que não podia ser cortado. Ele tinha que ser partido. Aleluia. Jesus estava falando do sacrifício da cruz do Calvário. Ele se entregaria por nós. Seria partido por nós. Aleluia.
Veja bem, quando você vai a uma padaria, você chega em frente àquela, irmã Silvana, aquela vitrine tão bonita e maravilhosa. Você vê aqueles pães que enchem o olho. Você compra com o olho aqueles pães lá. É verdade? Parece que eles, não sei o que é que eles fazem naquela vitrine lá, que parece que o pão fica até mais bonito. Chama a sua atenção. Mas quando você olha para aquele pão bonito, você compra, você leva para sua casa, coloca na sua mesa, faz aquela mesa bonita, aquele café gostoso. Você come aquele pão com a manteiga, com a requeijão, com alguma coisa. Você come ali, se sacia, mas sequer você para pensar o processo que aquele pão passou. Você pensa nisso? De jeito nenhum, né? Jesus estava falando do processo que ele ia passar na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Isaías 53 vai dizer que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O texto, a palavra hebraica vai falar que ele foi despedaçado pelas minhas iniquidades. Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. Ele teve comunhão. Ele se entregou. Ele foi despedaçado por mim e por você. Eu não sei o que você faria, eu não sei o que eu faria, mas na noite mais angustiante da vida do meu mestre, ele partiu o pão. Ele teve comunhão. Ô irmão, eu não sei o que você passou para chegar aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu sofrimento. Mas eu acredito que não se compara ao que o Senhor Jesus Cristo passou. Em uma noite que se comemorava, em uma noite de comemoração, é a noite que ele foi traído. Ele partiu o pão. Ele teve comunhão. Tenha comunhão nesta noite. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você... Qual é a sua dificuldade? Traição fala de dificuldade também. Qual que é a sua dificuldade? O que você está passando? Nem se compara com a do mestre. E ele teve comunhão. Então tenha comunhão. Aleluia. Glórias a Deus. Na noite que foi traído, ele partiu o pão. Aleluia. Segunda coisa. Segunda coisa que Jesus fez na noite em que ele foi traído. O texto segue dizendo, versículo 25 de Coríntios 11. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Segunda coisa que Jesus fez na noite em que foi traído. Ele fez aliança. E não era qualquer aliança. Era nova aliança. Garantida pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei o que eu faria na noite em que eu fosse traído. Mas na noite em que Jesus foi traído, ele fez aliança. Você conseguiria fazer aliança na noite em que você fosse traído? Ele fez.
A aliança no Antigo Testamento era feita através de derramamento de sangue de um animal, principalmente de um cordeiro. Era feita entre duas pessoas. Ali eles faziam um acordo entre si, pegavam um cordeiro, derramava o sangue dele, partia ele em duas partes e cada um ficava com uma parte. Era a aliança que era feita no Antigo Testamento. Era feita por derramamento de sangue. A aliança antiga feita por derramamento de sangue de um animal não era mais eficaz. Precisava-se de uma nova aliança. Aliança com o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele fez aliança na noite em que foi traído. Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele estava falando do sacrifício da cruz do Calvário, a qual seria derramado o seu sangue pelo pecado da humanidade. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A dívida que nós tínhamos era impagável. A dívida do pecado. E precisava do sangue eficaz de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. Aleluia! Ele estava falando do sacrifício. Quando pregado na cruz, teve sede, irmã Silvana, e deram ao meu mestre de beber vinagre. E ele bebendo aquele vinagre falou: está consumado. Pagou a minha dívida. Os irmãos sabem que está consumado é uma palavra grega, tetelestai, que significava muita coisa, muita coisa. Mas pesquisando uma que me chamou a atenção, falando de dívida, quando um devedor tinha uma dívida naquela época, com uma agência bancária, ele ia até aquela agência bancária, quitava a sua dívida, e o cobrador, em cima do registro da dívida dele, quando era quitada, ele carimbava esse nome, tetelestai, significando: está paga a sua dívida. Mas vai muito mais além, muito mais além. Quando ele carimbava esse nome, irmã Silvana, tetelestai, era um nome que ele ia ao passado, presente e futuro. Quando ele carimbava esse nome tetelestai no registro da dívida do devedor, ele queria dizer assim: a sua dívida no passado foi paga. Tetelestai, a sua dívida no presente está paga. Tetelestai, a sua dívida no futuro sempre estará paga. A segunda coisa que Jesus fez na noite em que foi traído, ele fez aliança. A nova aliança garantida pelo sangue do Cordeiro de Deus para pagar a nossa dívida. Eu acho que você não entendeu. Tetelestai, a sua dívida do passado foi paga. Tetelestai, a sua dívida do presente está paga. Tetelestai, diácono Iron, a sua dívida do futuro
sempre estará paga. Amácia, Labara, Súria, Mandácia. Participe da mesa do Senhor nesta noite, do corpo e do sangue de Cristo, porque a sua dívida está paga. O inimigo, ele é perito em acusar, não é? Aquele negócio que você fez no passado. Aí você vai falar para ele assim, meu mestre falou na cruz do Calvário, tetelestai, está pago. Eu fiz algo nessa semana, estou aqui com minha consciência pesada. Tetelestai, está pago. Abaia, Súria, Mandácia, a sua dívida está paga. O que você faria na noite em que você fosse traído? O que eu faria, eu não sei. Primeira coisa que ele fez, ele partiu o pão. Ele teve comunhão. Segunda coisa, ele fez aliança. E não é qualquer aliança, é a nova aliança. É o cálice, é o sangue que paga a minha dívida, que paga a sua dívida. Aleluia. Glória. Tem mais 3 coisas que eu quero falar, mas não vai dar tempo. Vou ficar só nessas duas. Quem sabe numa próxima. Eu acho que não precisa nem mais do que isso, né? Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Fez aliança. Na noite mais difícil da vida do meu Senhor Jesus Cristo, do seu Senhor Jesus Cristo, ele não pediu a vingança dos seus inimigos. Ele não pediu para que o seu inimigo fosse fulminado. Ele partiu o pão. Ele fez aliança. Ele partiu o pão. E ele fez aliança. Vou ficar só com essas duas nessa noite. Tem mais.